Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast, o Pode Falado com o Jardim Petrópolis. E estreando esse quadro, estamos aqui com a Marina Fiorenza, ela que é psicóloga, psicanalista, está terminando um doutorado em psicanálise e é mãe do João Vicente, que é nosso aluno de 8 anos, e da Isabela de 1 ano. Seja bem-vinda ao nosso quadro. E aí eu quero ouvir de você, Marina, como que o Kumon é importante para você e por que você trouxe o seu filho aqui no Kumon? Bom dia. Primeiramente, agradeço o convite, me sinto muito honrada de estar aqui com você e com vocês, né? Enfim, o João, ele começou o Kumon porque eu fiz Kumon na infância, assim, já na pré-adolescência, e o Kumon foi muito importante para mim. Ou eu falo assim que o pouco que eu sei de matemática, não da matemática tão, enfim, tão avançada no sentido de ser tão difícil, né, das contas mais difíceis, porque eu também não avancei tanto na época, né? Mas o Kumon foi muito importante para essas contas rápidas, para esse raciocínio. A rapidez. A rapidez do raciocínio. E por isso que o João, quando entrou na idade escolar, imediatamente eu já quis colocar ele no Kumon, porque eu lembro da importância que foi para mim, para além, no caso ele faz matemática e eu fiz matemática. Na minha época ainda não tinha, acho que nem português, eu estava começando a ter o português, né? Então, o Kumon foi muito importante para mim no sentido da rapidez do raciocínio. E isso me ajuda até hoje. Tanto nas contas rápidas do dia a dia, que a gente precisa fazer, no sentido até de uma inteligência financeira, né, que é uma coisa acho que é muito importante, sempre foi, mas que hoje em dia também está em voga, tanto nesse sentido, quanto também desse raciocínio para uma certa agilidade de raciocínio que eu acho que o Kumon dá. Marina, você gostava de fazer Kumon ou a sua mãe que insistia? E hoje você tem essa consciência que foi importante para você. Mas na época, você gostava de fazer? Eu sinceramente, não tenho tanta memória de não gostar, mas assim... Você fazia? Eu fazia. Era uma coisa assim tranquila, eu tinha aquela rotina. Eu sempre fui disciplinada, então acho que isso facilita, porque o Kumon é disciplina. E, no caso, eu vejo que para as crianças, a disciplina, antes dela ser interna, ela é externa, ela é externalizada. Não é a disciplina não é um prazer assim que a gente adquire. Opa, agora a gente tem uma fala da psicóloga, então vamos lá. Repete essa frase que eu achei ótima. A disciplina, ela não é um evento assim prazeroso que a gente adquire por si mesmo. Não dá para esperar que a criança vá ser disciplinada por si mesma. Ela vai ser de acordo com uma certa exigência externa e um estímulo externo para que ela ganhe a própria, adquira. Ou seja, a família precisa estimular essa disciplina, porque não é algo que nasce com a criança, isso, né? A disciplina é a família que proporciona. Exatamente. Que ajuda nessa... Exatamente. E a disciplina, no caso, ela não é, eu vejo no caso do Kumon, ela não é alguma coisa que deva ser estimulada estritamente na hora de fazer o Kumon. Então, para nada a gente tem disciplina, mas a gente vai ter disciplina na hora de fazer o Kumon. Não. Caso isso seja uma certa rotina familiar com outras tarefas que necessitam de disciplina, e o Kumon se inclui nisso. Então, mas realmente é uma coisa que precisa vir, primeiramente, precisa vir de fora. Tem que ter um estímulo, um incentivo externo, e a criança ela vai ver o que está em volta. Ela não vai... eu falo assim, que a criança... às vezes as pessoas usam um termo assim, que a criança é uma esponja. Eu não gosto tanto de dizer assim, uma esponja, porque a esponja é um objeto passivo, inanimado. Não é o caso. A criança tem as próprias características dela, tem os próprios traços dela, e esses traços eles vão recolher do que está de fora, do que está externo a ela, mas vai ter alguma coisa que é dela mesma, mas não é sem isso que está de fora também. Então é uma confluência de fatores que vai fazer a criança ser de um jeito ou ser de outro, mas depende muito da rotina familiar, certo? Que legal. E assim, hoje o João, ele começou com a gente em março desse ano, né? E assim, uma curiosidade, o João tem 8 anos, está no 2º ano, certo? Ele faz matemática e ele já é um aluno avançado. Então, assim, a disciplina, desde o começo, é claro, e isso ajuda muito, né? Então, o resultado hoje, ele já está vendo assuntos já da série seguinte, com facilidade. Ele reclama para fazer tarefa? Não. Reclama. Olha, ele reclama, vou ser sincera, ele reclama porque, enfim, aquela coisa, a atividade mais prazerosa, ainda mais para as crianças de hoje em dia, querendo ou não. Tem muitas distrações. Muitas distrações, jogos que ele gosta. Eu não sou tão rígida assim com relação a telas, eu gosto, é aquela coisa, né? Eu também acabo
tem uma familiaridade, um costume de estar com o celular, alguma coisa, então a criança também ela vai verificar isso. Então, não tem como a gente também exigir da criança uma coisa que a gente não faça. Mas o João, ele faz. Ele reclama, mas eu acho que é um traço dele de reclamar um pouco, porque quer fazer outra coisa, jogar bola. Sim, mas aí eu sou bastante disciplinada. Sinto muito. Parou tudo agora, você vai fazer o seu comum. Eu falo que olha, o quanto é importante ser, né? Ter essa firmeza também, né? Sem ser exagerado, sim, né? Tem que ter uma firmeza. Essa firmeza, ela protege a criança. Não é uma firmeza agressiva, não é uma firmeza violenta, mas é uma firmeza de desejo, uma firmeza de amor, inclusive. Porque eu falo assim, que esse limite que a gente coloca para as crianças é um limite amoroso, porque senão a criança fica até um pouco perdida corporalmente, assim, se ela não sabe que não tem um adulto ali para acolhê-la. E essa disciplina, às vezes, até na questão da aprendizagem, eu acho que entra por aí também, é um cuidado afetivo também. É uma forma também de demonstrar o amor que você tem. É que ama, cuida, ensina, né? Exatamente. Muito me preocupa porque tem muitas mães, né? E é comum aparecer assim, em alguns casos, de dizer assim, ai, meu filho não quer fazer. Vou tirar do comum porque não quer fazer atividade, não quer, sabe? E aí eu fico assim, mas como uma criança de 6, de 7 anos está, né, decidindo algo que não é da capacidade dela ainda decidir se deve ou não deve fazer. Então, qual a dica que você dá para essas mães, ou pais, ou responsáveis, que têm essa certa dificuldade em organizar essa rotina, ou em ser mais firme, né, em ter essa clareza de coisas importantes que têm que ser seguidas, que têm que ser feitas e tudo mais? Eu acho assim, que quando a criança acaba decidindo uma coisa muito séria, assim, na vida dela, os pais precisam ver, assim, até onde, como é que eu posso dizer, até onde uma própria insegurança, por outros motivos, está fazendo com que a criança decida alguma coisa que não necessariamente ela teria que decidir. Então, é uma outra insegurança que deve passar por outras questões, inclusive pessoais dos pais, que acabam achando que se forçar um pouquinho mais a criança a ficar no pulmão, por exemplo, que isso vai ser uma atitude de desamor, entende? Pode ser uma insegurança baseada em outros motivos. Só que o que eu daria como dica, falando um pouco como mãe, né? Mais do que como psicóloga ou psicanalista, né? Eu acho que é interessante incluir essas tarefas em outras atividades que a criança faça. Como que você faz isso? Por exemplo, na verdade, assim, eu fiz o Kumon de matemática, como eu disse, é uma coisa que me ajudou muito no raciocínio. Até hoje, as contas que eu faço de cabeça, porque o Kumon me ajudou muito isso, essas contas de cabeça, né? Mas o pai do João, ele tem muito mais afinidade com matemática do que eu, que sou das línguas, né? Eu sou de humanas, né? Vamos dizer assim. Então, o pai dele, sempre, antes de fazer o Kumon, o pai dele já brincava com ele. Então, assim, inseriu a matemática na vida do João como uma brincadeira, um desafio. O João gosta muito de desafio, né? E aí, você vai conseguir? Você vai avançar? Será que você consegue, né? Então, inseriu. Então, eu lembro na pandemia, né? Ele fazia continhas assim, já ensinava para o João muito pequenininho. Na pandemia, ele tinha 4, 5 anos, né? Então, ele já inseria a matemática aí. Então, é uma coisa que eu deixei, na verdade, nem que eu deixei, não fui eu que deixei, o pai que inseriu. Então, hoje, eu tento inserir a matemática nas atividades. Eu estou fazendo uma conta no mercado, estou com ele, filho, quanto é que é isso aqui, hein? Ele está na multiplicação agora. Isso. Olha aqui, eu vou comprar 3 3 pacotes de macarrão. Quanto que vai ficar? Tá custando tanto. E aí ele tem essa... Ele tá treinando sem nem estar percebendo, né? Exatamente. Então tem, assim, uma certa disciplina. O que às vezes eu faço também, né? Às vezes ele tá fazendo o Kumon, ele quer que eu corrija depois, que eu olhe. Eu sei que não é exatamente para fazer isso, mas eu faço isso como demonstrando um interesse pela atividade dele. Porque eu vejo que as crianças hoje, eu tô falando pelo meu filho, às vezes a gente acaba deixando, eu falo assim, pela nossa rotina maluca, todo mundo trabalha demais, né? Então, às vezes a gente acaba deixando a criança ver um desenho, um jogo, alguma coisa, e não demonstra um interesse naquilo. Então, eu vejo que às vezes o João, ele quer que eu assista um filme com ele, não só pela minha companhia, mas ele quer me mostrar o que interessa para ele. Então, às vezes eu olho a tarefinha de Kumon dele, porque ele quer que eu demonstre que eu estou interessada no que ele está aprendendo, essa multiplicação. Participando. Exatamente. Então, eu tento inserir essa matemática que ele está aprendendo aqui na vida dele. Porque eu quero que ele faça Kumon, não necessariamente para ele estar uma série avançada, para ele ir bem na escola. Claro que isso, a criança ir bem na escola é muito naturalmente importante. Também isso vai acontecendo, né? Isso, mas eu penso no meu filho para a vida. Eu penso dele ser um adulto esperto, dele pensar rápido, dele fazer uma conta rápido.
uma conta Raciocínio rápida, um lógico, raciocínio, numa entrevista de emprego. A gente se preocupa com o futuro deles, né, no mundo do trabalho. Então é por isso que eu coloquei ele no Kumon e é assim que eu tento inserir isso no dia a dia. A mesma coisa o português, ele não faz o português, né? Mas ele tem uma atividade, ele aprendeu a ler muito rápido na escola, ele não teve dificuldade com leitura. Então, só que é uma coisa que eu comecei desde ele bebê. A minha filha, Isabela, de 1 ano, eu assino aquele clube de leitura, e aí ela tem uns livrinhos de bebê, que são ela é apaixonada. Às vezes ela tá na escolinha, né, que agora ela tá na creche, eu vejo na câmera, ela tá com um livrinho na escolinha, assim, as crianças. Então ela gosta, mas por quê? Porque tem um interesse meu. Então, a criança também, se a gente indo para esse ponto da leitura, passando por esse tópico, depois a gente... Que é tão importante. Também, né? É alguma coisa que a criança ela também vai ter muito interesse em cima do que a gente tem interesse. Então, é muito difícil os pais que não têm interesse em leitura, que não costumam ler, exigir que o filho leia também. Então, o João, desde muito cedo, eu lia com ele. Só que eu também inseria a leitura não como uma obrigação, mas como até uma atividade de companhia um para o outro. Legal. Porque é aquela coisa, quando eu lembro que o Gustavo ali na escola, como é que foi a escola? Bem, como é que toda criança responde não assim, responde, né? Ou responde desse modo, né, automático, e a gente fica... E aí eu comecei a sacar, comecei a perceber que o João, ele queria contar para mim da escola, ou alguma coisa que incomodou, dos amiguinhos do condomínio, alguma atividade à noite antes de dormir. Aí eu já comecei a perceber e deixar ele falar na hora que ele queria falar. Porque aí, se eu deixo ele falar na hora que ele quer falar, eu tenho que ter uma disponibilidade, porque às vezes na hora de dormir é a hora que eu também já estou muito cansada, preferia que ele estivesse me contando no caminho de volta para casa. Mas já que não é assim, quando ele quer me contar, eu tenho que ter essa disponibilidade interna para também estar aberta na hora que ele quer falar comigo. Então, era a hora, e a gente meio que estipulou, vamos dizer assim, a hora da leitura. Então, a gente deita para dormir, e lê um livro, lê parte de um livro. Agora, que ele já está maiorzinho, a gente já lê livros que a gente não lê inteiro num pedaço, um pedaço, né? E aí historinhas até mais. O que fica mais interessante, porque fica curioso para o que vai acontecer no próximo dia, né? Essa coisa de seguir a leitura, né? E assim, você faz isso tanto com a Isabela quanto com ele, né? Sim. Então tem que acabar dividindo esse tempo, ou faz junto, como é que você faz? A gente tem feito separado, a gente se divide, né? Vamos dizer assim. A Isabela, não necessariamente na hora de dormir, porque o dormir para ela, o horário de dormir para ela ainda não está associado à leitura, ainda é uma mamadeira, né? Tem 1 ano. Então ainda não é essa atividade de ninar, vamos dizer assim, ainda é de outro jeito. O João, como, enfim, tá maior, né? Essa atividade do ninar já tem uma relação com a leitura, ou um jogo que ele quer jogar, né? Alguma coisa assim que a gente vai. Mas a própria leitura, eu brincava que às vezes eu lia para ele, eu dormia antes que ele. Porque era uma atividade, assim, eu até trabalhava assim no sentido de percebia, né? Que ele não queria livros muito diferentes na hora de dormir. Porque ele queria, às vezes, até os mesmos livros, as mesmas histórias, porque aquela repetição vai minando a criança e ajudando. Então, ele nunca teve problema para dormir. Ele dorme sozinho no quarto dele há muitos anos, apago a luz, boa noite, beijo e já sai. Então, eu acho que tudo isso oferece um conforto. E toda essa disciplina, né, que você desde criança, desde bebê, né, ele já vem organizando, isso ajuda também ele em outras coisas, né? Ele é mais independente, né? Em se arrumar, não tomar banho. Sim. E fala um pouquinho como isso também influencia ele no dia a dia. Eu não tinha pensado nisso, assim, ainda, né? Eu geralmente, esse é um ponto que eu vi com relação ao sono. Com relação a outras coisas, a banho, é alguma coisa que eu tenho que falar. Assim, mas não precisa ajudar, né? Ajudar não, de modo algum. Eu sempre estimulei muito a independência do João. Porque, para minha própria vida, que é muito agitada, e uma coisa que eu acho importante para ele, porque ele vai dormir na casa da avó, alguma coisa eu quero que ele saiba passar um fio dental, escovar os dentes, tomar um bom banho sozinho. Então, eu sempre estimulei no João. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver, sempre tem a ver com um certo desejo da gente, e desejo inconsciente, falando enquanto psicanalista agora, né? Porque às vezes a gente, vamos dizer assim, né? Eu não gosto tanto de leitura, eu não leio, mas eu quero que meu filho leia, então eu vou fingir um pouco que eu gosto disso com ele, e aí para tentar estimular nessa disciplina. Não funciona tanto.
E não funciona tanto porque a gente acaba fazendo uma forçagem. Tem muito, os filhos, eles vão responder muito ao que a gente transmite do que a gente é. Eles a gente observam mais do que a gente imagina. Exato, observa e a gente acaba transmitindo, às vezes, até aquilo que a gente nem quer, que a gente transmite, né? Oh, meu Deus, igual a mim, esse defeitinho, né? Alguma coisa. Mas, enfim, é assim mesmo, né? Então, se a gente vê, isso a questão até do tratamento é importante, né? O tratamento de crianças, por exemplo, né? E deixa eu te falar uma coisa, assim, isso que você falou, eu achei tão interessante, o desejo inconsciente. Isso é, por exemplo, o que você, eu estou fazendo essa pergunta, né, não necessariamente para você, porque eu acho que você tem isso muito claro, mas tem muitas mães que talvez não pensam, ou nunca pararam para pensar assim, o que eu espero? O que eu imagino? Como que eu quero esse meu filho? Ou pensam, mas talvez não estão fazendo algumas ações para que isso se concretize, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente pensa, eu quero o meu filho que ele seja comunicativo, eu quero que ele seja bastante determinado, eu quero que ele seja forte, quero que ele seja independente, criar essas características inconscientemente e buscar ações para que isso se realize. Né? Eu acho que isso você tem muito claro até como psicanalista e como que a gente pode indicar ou ensinar ou orientar algumas mães nesse sentido. Então, é difícil dizer assim tão claramente, porque, como eu estava dizendo, o desejo, isso que a gente transmite inconscientemente, a gente nem sabe o que a gente transmite. Então, muitas vezes, tem questões nossas, pessoais, que a gente nem sabe, que todo mundo tem alguma coisa que faz e que queria fazer diferente e que não consegue. Eu acho que todo mundo tem. Né? Pô, eu queria fazer diferente tal coisa, mas eu não consigo. Tá? E às vezes a gente acaba transmitindo isso, né? Transmitindo isso que a gente nem queria transmitir. Então, o que eu indico assim, é que caso haja alguma coisa sintomática, alguma coisa que está difícil, que a família não saiba, não está sabendo lidar, não está sabendo resolver, precisa procurar ajuda, precisa procurar um analista. Tanto para a criança, ou para os pais, para a mãe, para os dois, enfim. Precisa procurar uma ajuda externa, porque aí o profissional vai poder orientar, dizer algumas coisas, né? Mas o que eu, pensando assim mais na prática da maternidade também, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente pensar o que a gente quer, o que a gente quer transmitir, e o que isso tem a ver com a gente, que a gente não pode exigir da criança uma coisa que a gente não faça, a gente não pode patologizar, vamos dizer assim, uma criança, meu filho tem um transtorno tal. Uma criança que tem um transtorno, entre aspas, porque eu interrompo muito isso, ela está inserida no contexto familiar. Nunca é sozinha. Nunca é sozinha. Então, uma criança, quando ela está com algum tipo de sofrimento psíquico, comportamental, sofrimento subjetivo, nunca está sozinha. Então, uma criança, ela não pode ser olhada como um indivíduo doente, vamos dizer assim. Entende? Assim, não. A gente tem que ver... Ela não é a única, não é a primeira, né? Tem uma história. Tem uma história, que isso não é genético, não. Eu não acho que seja genético, né? Tem que ver toda essa história, como é que ela está inserida na família, como é que estão essas relações, como é que está a vivência, os irmãos, os pais, os avós, esse território dela, tudo em torno dela, né? Eu falo muito isso, às vezes, até em relação à escola, sabe? Por exemplo, às vezes uma criança tem problema na escola, problema de relacionamento, de aprendizado, tem que ver a questão em volta. A gente não pode chamar essa criança e tirar do lado e achar que ela é um problema, de modo algum. Tem que ver como é que a escola está lidando, os professores, os colegas, os pais dos colegas, os pais dos colegas em casa, exatamente. Então, a criança, a gente nunca pode tratá-la sozinha. A gente sempre tem que olhar o entorno dela e o território. Esse é um assunto bastante polêmico, né, Maria? Porque hoje em dia a procura e a grande intitulação, né, está muito forte. Diagnósticos, né? Hoje tem muito até professores, né, estão diagnosticando, né, e já intitulando aquela criança com um tal transtorno, coisa desse tipo. Então é algo que realmente não é assim, é um profissional da área, tem que ser feito todo esse acompanhamento, e você faz isso hoje, né? Faço. E eu questiono muito, assim, esses diagnósticos, né? Questiono, porque o diagnóstico, ele tem um papel, às vezes, que é muito nocivo, às vezes, para as crianças, ainda mais, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico, ainda mais em seres que estão em desenvolvimento, eles ainda não estão formados completamente, para você chegar e dizer que tem um transtorno X, porque quando você coloca um nome numa criança, quando a gente é nomeado, a gente não é marcado por aquilo que vem carregado com aquele nome. Eu fico imaginando assim, se algum médico fala para você que você tem tal coisa,
você começa a viver em torno daquilo, não é? Então Exatamente. aquilo ali pode ou te ajudar ou piorar muito a sua vida, a sua cena. Porque é muito difícil, como adulto, conseguir desassociar e não, sabe, com aquela coisa que foi falada. Então imagina uma criança que não tem uma personalidade totalmente definida, não sabe ainda lidar com os seus anseios e situações, né? É muito difícil isso. Sim, e acaba que isso acaba definindo aquela criança. Não fica uma... Porque muitas vezes as crianças, elas passam por períodos difíceis, adultos também. A gente às vezes não passa por um período mais triste, mais ansioso, mais eufórico, mais compulsivo com comida, alguma coisa, e a gente passa. Entende? Quando aquilo fica, vamos dizer, aquela tristeza está um pouco demais, aquela ansiedade está um pouco demais, a gente começa a pensar em pedir ajuda, o que está acontecendo, mas a gente passa por fases. E as crianças também passam por fases, e se a gente diagnostica e dá um nome para aquilo tão imediatamente, de um modo tão, muitas vezes, irresponsável, você taxa essa criança. Então, isso faz com que a criança ela seja acaba vista... limitando ela. Exatamente. Então, muitas vezes os pais eles não se sentem autorizados já a colocar um limite, a colocar uma disciplina, como a gente está falando bastante de disciplina, enfim, a fazer outras coisas, né? Até algumas outras, não posso levar então meu filho em determinado lugar que não vai fazer bem para ele, não sei. Então, às vezes acaba, vamos dizer assim, colocando um excesso de atividades, às vezes, para as crianças que teriam transtorno X, né? Um excesso de atividades também para as crianças, esquecendo dos outros filhos que não têm, supostamente, esse transtorno. E aí isso cria até uma disparidade na família que vai criar problema lá na frente para esse outro filho que não apresentava problema nenhum. Mas aí ele vê, nossa, mas meu irmão, então, que supostamente tem um transtorno, ele tem mais atenção, ele tem mais investimento, ele tem mais... então não é tão ruim assim ter esse transtorno. E tudo isso inconscientemente, né? Claro, inconscientemente ninguém quer nada, ninguém quer isso. Mas, então é muito melhor ter isso? Então acho que também vou apresentar os probleminhas também. Então, assim, você acaba criando, às vezes, vantagens, assim, para uma criança que não é interessante para ela. Não é interessante. Você acaba, às vezes, tirando a criança de um certo convívio, né? Porque de um certo convívio mais, assim, à vontade, espontâneo com outras crianças também. Que as outras crianças também têm que saber lidar com a diferença. Todo mundo tem que saber lidar com a diferença. Não só a criança que realmente, às vezes, tem um determinado transtorno, ela tem que estar inserida numa escola regular, por exemplo. Né? Tem que ir para restaurantes, tem que estar convivendo. Obviamente, né? Porque, por exemplo, uma criança que tem, vamos dizer assim, que tem uma certa dificuldade de relacionamento derivada de uma condição, né? Ela não deve ser poupada de estar no convívio social, a não sei que isso cause uma angústia tremenda para ela, né? Mas se não, ela não tem que estar poupada de um convívio social porque isso incomodaria alguém de modo algum. A sociedade tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas. E criança sabe lidar muito melhor com isso do que adulto, né? Uma criança tem uma atenção. Tem vários vídeos na internet de uma menininha que ajuda o coleguinha a dançar e é visível que ele tem algum tipo de transtorno e ela ajuda. Aquilo, né? Assim, a criança sabe lidar às vezes até melhor com isso, né? Sim. Do que adulto. E às vezes a gente acaba tolhindo da criança a própria espontaneidade. E isso vai o quê? Vai sendo reprimido. E às vezes alguma coisa que a criança quer perguntar sobre determinada condição de uma pessoa, ela acaba ficando reprimida e fica cheia de fantasias. Porque é isso, do jeito que a gente funciona. Quando a gente é reprimido das nossas perguntas, isso é uma outra coisa que eu acho que você falou do João, que ele está avançado. Tem uma coisa no João, do jeito que eu crio ele, que eu crio a Isabela, que é estimular a curiosidade dele. Então, tudo que ele pergunta, eu respondo. Tudo. Até porque eu acho que as crianças perguntam coisas que podem saber. O que elas não podem, não têm ainda condições de saber, condições subjetivas de saber sobre aquilo, elas não perguntam. Entende? Elas naturalmente isso acontece. Então, o João, tudo que ele me pergunta sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a nossa família, quanto custa a nossa construção, que a gente construiu uma casa, quanto que custa isso, como que é esse tijolo. Participa em tudo, participa. Né? E eu sempre incluí ele em tudo. E aí, eu acho que a questão da curiosidade, ela é muito importante para o aprendizado. Então, se o meu filho quer saber, por exemplo, uma criança, ela quer saber o que está acontecendo de um problema familiar X, sei lá, vou dar um exemplo mais específico, uma suposta separação dos pais, por exemplo. Se a criança quer saber, a criança tem que saber. Se a gente acaba tolhindo a curiosidade dela em determinado momento, por que ela tem que ser curiosa em aprender na escola?
Não tem como. Se a gente, então, assim, e a gente acha, falando desse assunto, só um exemplo hipotético, por exemplo, assim, né? Que a criança não sabe o que está acontecendo. Ah, a criança não sabe, imagina, ela não entende. Criança entende tudo. Criança entende tudo. Ela sabe tudo o que está acontecendo à volta dela. Ela sabe se o casamento dos pais está legal ou se não está legal. Ele sabe se alguém está doente ou se não está. Ela sabe se ela for, mesmo que não seja contado, se ela foi adotada ou se ela não foi. Assim, tem pais que escondem, só dando exemplos hipotéticos aqui, né? Só pra gente, às vezes ilustrando, fica mais fácil de entender o que eu tô falando. Então, a criança sabe. Então, se a gente quer que a nossa criança, o nosso filho, aprenda, que ele tenha o desejo de saber, que ele queira saber, ele tem que poder saber do que ele quer saber. E como que você faz isso assim no dia a dia? Por exemplo, vai mudar de escola, por exemplo. Precisa mudar de escola, ou você está querendo. Como que você insere isso? Você me contou que aos poucos, né, você vai conversando. Fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o João, ele está numa escola agora, né, vou dando esse exemplo, aí ele já estudou em outra escola, né, na época da pandemia, mais perto de casa, quando começou a voltar, abrir de novo, as escolas começaram a abrir, eu inseri ele numa outra instituição. E ele não gostou, só que ele me falava. Ele sempre me falando, mãe, eu não tô gostando, não, assim, tem alguma coisa que não tá rolando. E o que eu fiz? Eu sempre escutei. Né? Eu falava, bom, já vamos tentar um pouco, porque é uma escola nova, são as professoras novas, vamos ver o que está acontecendo. Mas ele sempre reclamava. E aí um dia eu fui na escola conversar, olha, o João está reclamando muito, o que está acontecendo? Aí ela me disse, a professora falou, realmente, ele não se adaptou muito bem. Eu falei, então ele fala. Então, por exemplo, e eu sempre falei com ele desde bebê, por exemplo, a Isabela agora foi para a creche, né? E a primeira vez agora. O que eu fiz durante um mês antes dela ir para a creche? Eu fui falando com ela. Uma bebê de 1 ano. Uma bebê de 1 ano. Fui falando. Eu falo assim, que tudo que diz respeito à vida da criança, ela precisa saber. Então, quando eu ia viajar por algum motivo, eu ia falando uma semana antes, a mamãe vai viajar, a mamãe vai ficar uns dias fora, mas a mamãe volta. Então, com a Isabela eu fui falando, filha, você vai para a escola, a mamãe está vendo uma creche, mas a mamãe está muito atenta. A mamãe está muito esperta, eu estou muito prestando atenção, como é que você vai chegar, por mais que você não fale. Estimulando ela, né? E o que eu transmito isso para ela? Eu não transmito só a informação. Filha, estou olhando. Eu transmito o meu amor. Segurança e que eu estou muito atento ao que está acontecendo com ela. E com o João a mesma coisa. O João, quando a questão da escola também, quando ele mudou para essa escola que ele está, às vezes ele reclamava de alguma coisa. Filho, vamos tentar mais um pouco. Se ficar muito difícil para você, a gente vai mudar. Mas eu acho que você precisa se esforçar um pouco. Porque quando a gente muda de escola, tem coisas muito novas. Tem um período de adaptação. Isso, né? Então eu fui falando com ele. E aí ele me contava alguma coisa ou outra que acontecia. O que eu achava que eu tinha que intervir, que falar na escola, eu ia conversar. Mas sempre estimulando nele uma certa independência para ele também saber se virar. Para ele também saber que ele também tem que ter uma ginga na vida, né? Usar esse termo, né? Ter uma malemolência, uma coisa assim, que ele também vai ter que se virar um pouco nas relações. Então, mas eu acho isso é fundamental, assim. Fale com a sua criança. Fale com a sua criança e fale sobre o que está acontecendo com ela. Você já falava dentro da barriga? Sim, falava. Era uma coisa que eu também fazia, falava, mas é interessante a gente fazer isso, porque também eu vejo assim que tem muito esse estímulo, fale com seu bebê na barriga, mas parece que depois não tem. Depois que a criança nasce, é como se o bebê... Não é? Ninguém fale com seu bebê. Com o seu recém-nascido. Bora criar isso. Fale com o seu bebê. Fale com a sua criança. Eu falo até na creche da Isabela, né? Eu até falo, olha, eu quero que fale com ela, tá? Que explique pra ela, olha aqui, ó, eu vou dar um banho em você, vou lavar seu cabelinho, vou trocar sua fralda. Coisa que eu sempre faço em casa. Porque isso faz com que a criança já vá reconhecendo o próprio corpo. Já vá, tanto que hoje a Isabela, com um aninho, você fala as partes do corpo, ela já sabe, ela já mostra. Então, e ela, engraçado que ela participa, quando a gente está conversando na mesa, ela está sentada na mesa comendo, e a gente está conversando animado, outras coisas, assim, ela começa a balbuciar também e querer participar da conversa. E eu dou palavra, nossa filha, é verdade, você tem toda a razão. Você tem razão, é isso mesmo. Ou então inventa história. Nossa filha, aconteceu isso com você, então, nossa, era desse tamanho o dinossauro. Nossa, que dentão que ele tinha. Entende? Que legal. Inventando coisas. Fale com seu bebê, amei. Hashtag fale com seu bebê. Exatamente. Fale sobre o que está acontecendo. Ou com seu filho, né? Porque a gente está falando aqui de um bebê, mas imagina que tem crianças que
não estão tendo esse momento para conversar, ou os pais não estão explicando, olha, nós vamos ali, nós vamos, por exemplo, a criança vai no supermercado e aí ela pega e fala, se joga no chão, quer alguma coisa. Eu vejo isso claramente, porque meu pai e minha mãe falavam isso, olha, nós vamos no supermercado, eu vou comprar tal e tal coisa. Hoje o papai e a mamãe não têm dinheiro, até talvez tinham, sabe? Mas naquele dia não tinham o direito de comprar tal coisa. Então não quero, não é para pedir nada, tá? Então vamos comprar só isso, ok? Ok. Então eu não pedia. Não, hoje você pode escolher uma coisa. Ah, escolhia. E não ficava dando, né? Então hoje é muito comum ter crianças que às vezes porque não é falado antes, né? Exatamente. A gente parece que é uma coisa que é o simples, ele não é fácil. A gente fala, isso é tão simples, né? O simples, o óbvio. Hoje a gente fala tanto em inovação, em coisa. Eu fico meio assim, inovação, inovar o quê? A gente tem que fazer o óbvio. O óbvio. O arroz com feijão bem feito. O arroz com feijão bem feito, falar com essa criança. Por exemplo, eu vejo que quando minhas crianças vão tomar vacina, filha ou filho, é o seguinte, você vai tomar uma injeção. Mas é muito importante, vai doer, é uma picadinha que dói, ou então você vai ter que tirar sangue, porque aí o médico, enfim, a pessoa, o farmacêutico, a pessoa que vai analisar, vai ver se no seu sangue tá tudo bem, porque você tá com isso, você tá com tosse. Então, assim, hoje meus filhos, mais o João Vicente, a Isabela tá muito pequenininha, mas o João não tem problema nenhum em tirar sangue, nenhum em tomar vacina, já levanta o braço, já pronto e tal. E tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Claro que eu sei que tem fases, né? Porque senão fica parecendo que é o ideal. Não tem nada disso. Mas, assim, tem fases, né? Tem crianças que a questão da agulha, por exemplo, que em algum momento desenvolve um certo medo e tal. Mas eu vejo que você falar com a criança, tô lá no carro, já tô indo avisando. Olha, a gente tá indo tomar vacina, você vai tomar isso, vai acontecer isso, porque a vacina é importante. O João sabe até que funciona. Como é que é a vacina? Amanhã estimula o soldadinho do corpo a defender a gente da doença e tal. Então, porque ele é curioso, mas é curioso porque não porque ele é um menino muito especial, claro que ele é. Mas no sentido assim de eu e o pai dele, né, a gente ter dado para ele estímulos isso e dado lugar para a curiosidade dele, porque às vezes a gente está cansado, eu entendo, a gente está cansado, nossa, e a criança quer saber como é que funciona isso, aquilo, não quer responder. Aí você acaba, né, responde qualquer coisa, né, só para talvez desligar e tal. E às vezes a gente precisa dizer alguma coisa assim. Dá tchau para ele, mãezinha, que só ele não... Então a gente precisa claro que em alguns momentos aí a gente pode dizer, filho ou filha, eu tô muito cansada. Às vezes eu falo pro João, assim, quando ele quer que eu leia mais um capítulo do livro à noite, filho, olha só, a mamãe trabalhou muito. A mamãe tá muito cansada, amanhã a gente tem que acordar cedo, você também, amanhã a gente lê mais. Por hoje, chega. E realmente isso é firme, né? Combinado. Combinado. Claro que tem dias e dias, né? Sempre. Mas eu acho que esse óbvio, né, que a gente está falando, que é de a gente dar valor à palavra, entende? Assim, mais a palavra do que antes de partir para eu penso nessas medicações, que ultimamente estão medicando crianças exageradamente, adultos também, né? A gente, em vez de falar do nosso sentimento, a gente quer tomar um antidepressivo e algo para dormir, algo para dormir, a gente não se interroga por que não dorme, né? E já vai se automedicando, ou não só automedicando, né, mas vai atrás de alguém para medicar, e não a gente se perguntar o que está acontecendo com a gente. Então, acho que tudo isso, o modo como a gente lida com a gente, com as nossas perguntas sobre si mesmo, com as nossas perguntas sobre o mundo, quando a gente dá lugar também na gente mesmo para essas perguntas, para essas questões, né, a gente acaba dando lugar para as crianças, e a criança inteligente é a criança curiosa. É a criança curiosa sobre ela mesma, sobre o mundo. Isso precisa ter lugar. Isso estimula, né? Tudo. Sim. Isso. Ou gostar de estudar, gostar de ler, gostar, né, de conversar, de interagir. Exato, né? Gostar de aprender e gostar de dizer, né? E ter lugar para ela falar de si mesma. Eu acho que é simples. Eu acho que ficaríamos aqui horas e horas. Eu acho que vamos ter que marcar um outro momento para falar mais. Mas eu acho que foi, sim, super interessante. Falamos sobre disciplina, falamos sobre a questão do conversar com o bebê ou com a criança, explicar tudo que vai acontecer. Eu acho que fazer com que aquela criança se faça mesmo pertencente àquele e participante, né, ativamente daquele grupo. Eu acho que isso é muito importante. Falamos muito sobre o comum, sobre você. E ele me fala, hoje você atende todos os dias? Como é que são horários agendados? Me fala aí um pouquinho. Então, eu sou servidora pública da Secretaria de Saúde, estou terminando o doutorado em psicanálise. Então, eu estou afastada terminando aí esse período de afastamento, né, para terminar meu doutorado.
E eu sou psicóloga, psicanalista em consultório também, que eu atendo o outro período, né? Que eu trabalho na saúde meio período e o outro período eu atendo em consultório, crianças e adultos. Nós vamos colocar aqui o telefone dela, o seu telefone, para quem quiser entrar em contato, agendar um horário, e você atende crianças e adultos, não é isso? Crianças e adultos. É isso. Obrigada, Marina. Obrigada mesmo. É um prazer ter o João como nosso aluno. Logo, logo vem a Isabela. E, assim, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que iniciamos com o pé direito e com algo, assim, muito especial. Acho que foi muito gostoso. Foi ótimo. Agradeço a oportunidade. Também gostei muito. Estou à disposição. E, enfim, também estou muito feliz do João ter encontrado um lugar tão bom, assim, para ele fazer Kumon, tanto assim, com relação a todo o estímulo que ele recebe aqui, com a filosofia que eu sei que a gente, pelas nossas conversas, eu vi que você tem. Então, acho que a gente tem afinidades, assim, de uma relação que vai continuar. Obrigada mesmo. É isso. Obrigada pela sua participação. Conte com a gente e aguarde o próximo podcast. Pode falar, tá bom? Tchau, tchau.